Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenhas com PH. Eu sou o Rafael com PH e a análise de hoje é um filme nacional, é um filme que não é novo, mas de repente tem a probabilidade de vocês não terem assistido, né? É O Lobo Atrás da Porta. Ele é dirigido pelo Fernando Coimbra. Fernando Coimbra que esse ano fez o ótimo, também muito bom, Os Enforcados, né? E Os Enforcados, que é adaptado, inspirado ali em Macbeth. E O Lobo Atrás da Porta, com a Leandra Leal e o Milen Cortez, assim, eu quando vi o que é legal, que eu queria que vocês fizessem a mesma coisa. Não pesquisa sobre o filme. Pode até ver o trailer. Ele é inspirado num caso real, que aconteceu aqui na década de 60, até em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. Eu até ouvi depois um podcast, depois de ter visto o filme, eu ouvi um podcast sobre esse crime, assim, né, as coisas que aconteceram, para variar, né, principalmente com as mulheres em questão na história, né, a maneira como as mulheres foram tratadas. E esse Lobo Atrás das Portas, Atrás da Porta, é drama, é um ótimo thriller, só que o filme começa de maneira bem descompromissada, porque você vê, ele vai, ele a cronologia, a narrativa dele não é necessariamente linear, né? Então você começa tendo o ponto de vista de um personagem, depois você vai descobrindo coisas dos outros personagens. Então você tem duas personagens que são amigas, aí depois você tem um personagem que é casado, e aí depois o personagem que está num relacionamento, né? Que é o motorista, né? Que aí motorista na década de 60, né? Cada ponto tinha um peguete e tudo mais. Então você tem basicamente esse triângulo amoroso. O filme começa tudo com o desaparecimento de uma criança, da filha desse casal. Conforme a polícia vai entrevistar os dois, ela descobre, né, que o cara tinha um amante. E aí é legal você ir descobrindo quem quem é o personagem, né? Você tem um personagem que a gente tá falando, o filme tá falando de um personagem, aí você descobre, ó, essa pessoa é aquela pessoa, só que ele não sabe que ela é a mesma pessoa que a esposa tava falando. A esposa tá falando de uma pessoa e, e assim, e aí você vai juntando essas peças no decorrer do filme. Assim, se você souber, não é que vai tirar impacto se você souber a história do crime real e tudo mais. Só que quando eu comecei a ver o filme na época, eu lembro que eu tava assistindo e, né, e aí você tem todo o romance, o relacionamento, construção, e aí, né, descobre que a criança desaparece, mas você não sabe, eu não sabia a resolução da história, eu não sabia as coisas que iam acontecer. Eu não estava preparado assim para o desenrolar, o desfecho de uma série de situações, ainda mais depois saber que aquilo aconteceu mesmo. Então, assim, eu acho que é um filme muito interessante. Eu acho que essa análise dá até para fazer uma resenha casada, dois por um, de indicar também nessa mesma pegada dos Enforcados, né? Se você gostar do Lobo Atrás da Porta, os Enforcados, de repente, se você não conhece Macbeth, né? É porque o filme funciona, Os Enforcados funcionam sem você ter assistido, conhecer Macbeth. Só que se você conhecer o conceito de Macbeth, Shakespeare, que tem a parte sobrenatural, né, que aí nos Enforcados meio que se manifesta de maneira psicológica, né, porque no Macbeth, depois que ele comete o ato, ele começa a ser assombrado, porque quando Macbeth ele é visitado por três bruxas que falam que o futuro dele é ser rei, né? Então você tem aquele, já começa com um clima sobrenatural. Nos Enforcados a coisa fica muito mais no psicológico, né? Então ele fica atormentado, mas já, mais de uma maneira do sentimento de culpa, né? Tipo o Crime e o Castigo do Dostoiévski, onde a culpa vai é, ruindo, né, o psicológico do personagem. Então, se você não conhece Macbeth, dá para aproveitar Os Enforcados, mas talvez Os Enforcados não sejam uma unanimidade, apesar da Leandra Leal
né? O elenco dos Enforcados também. Eu acho que o Lobo Atrás da Porta é um thriller mais redondo, né? Então eu acho que ele deve estar no Globoplay no momento. Depende de quando você estiver assistindo esse vídeo, né? Porque ele já teve nos streams, né? Então, stream é aquela coisa, vai e volta, né? Eu trabalhei em videolocadora, na época da videolocadora não tinha esse problema, né? Quisesse ver o filme, você já chegava lá na locadora. Hoje eu já até ligava e falava assim: ó, tem o Lobo atrás da porta, dá pra entregar? Agora, se você tiver oportunidade, procura, né, nos streams e assiste. Assiste, diz aí o que você achou. E aí, depois que você assistir o Lobo Atrás da Porta, aí você vai lá e procura o podcast. Eu não acredito ter um podcast específico, né? Porque às vezes tem uns podcasts que são mais populares, que traduzem assunto, mas quando eu procurei, depois eu posso até, se vocês perguntarem, depois eu posso até colocar nos comentários, é que eu preferia que vocês não pesquisassem qual é o crime, né? Mas assim, se mesmo que você só saiba o nome do crime, né, você não precisa pesquisar, você pode saber que foi o caso aqui da Penha, da década de 60. Assiste o filme primeiro. Ainda mais se você for assistir o filme assim, sem saber o desfecho, o que aconteceu com cada personagem e tal, nossa, vai ficar de queixo caído, tá? Então, essa foi a minha dica de hoje. Eu queria trazer um filme assim, se possível, eu vou trazer mais filmes, não filmes que ninguém conheça, né? Obviamente, Leandro e Leal, O Lobo Atrás da Porta é um filme que todo mundo conhece, mas eu não senti que foi um filme tão falado, tão divulgado quanto ele merecia, sabe? Igual se ele tivesse saído esse ano, né? Com vários outros filmes nacionais que receberam muito mais apoio, graças a Deus. Então eu vou fazer essa minha parte, fazendo minha parte de indicar para vocês um filme nacional, tá? Então espero que assistam, se vocês gostarem, dá um like aí, se inscreve. Depois comenta aí se você já assistiu, se você conhece a história real e se você gostou do Lobo Atrás da Porta, tá? Tchau, tchau. Obrigado, galera.